Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Pessoal, na nossa aula de Biologia de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão sobre a classificação dos seres vivos e vamos dar ênfase aos 5 reinos dos seres vivos, certo? Então na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre a classificação dos seres vivos, a taxonomia. E vamos dar ênfase aos 5 grupos em que os seres vivos estão classificados, ok? Classificação dos seres vivos. Nossa aula de biologia. Primeiro, a gente vai dar uma revisada sobre as características gerais dos seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, esse tem que apresentar certas características. Então, para ser considerado um ser vivo, tem que ter algumas características, alguns critérios. Primeiro, ser constituído de célula. Todo ser vivo é formado por célula, segundo a teoria celular. Então, todo ser vivo tem que ser constituído por célula para ser considerado um ser vivo. Buscar energia para sobreviver. Nisso, os seres vivos podem ser classificados em 2 tipos, autotrófos e heterótrofos. Os seres autotrófos são os seres vivos que produzem seu próprio alimento, como as plantas e as algas, que realizam sua nutrição por meio da fotossíntese. Então, os seres autotrófos, pessoal, são aqueles que produzem seu próprio alimento, como as algas e as plantas, através do processo de fotossíntese. Já os seres heterotrófos ou heterótrofos não produzem o seu alimento, eles precisam buscar o seu próprio alimento, os nutrientes, no ambiente. Os seres vivos heterótrofos buscam energia para se alimentar, para se nutrir, de outros seres vivos, pois são incapazes de produzir energia sozinhos. Então, os seres heterotrófos, eles buscam o alimento. Eles necessitam se alimentar de outros seres vivos, sejam plantas ou animais, por exemplo. Okay? Então, os seres heterotrófos, eles não conseguem produzir o próprio alimento e necessitam buscar o seu alimento no ambiente. Certo? Então, existem esses 2 tipos de seres. Os autotrófos, que produzem o seu próprio alimento, e os heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento e necessitam buscar o alimento no ambiente. Ok? Além dessas 2 características que eu citei, que eles dos seres vivos serem constituídos por células e buscar energia para sobreviver, tem outras características para ser considerado um ser vivo. Responder a estímulos do meio ambiente. Normalmente, o ser vivo responde a um estímulo. Por exemplo, quando uma presa vê seu predador, o que ela faz? Ela foge, se esconde. Então ela reagiu ao estímulo. Algumas plantas também reagem a estímulo. As plantas também reagem a estímulos. Por exemplo, o girassol. O girassol, ele realiza um movimento de acordo com a movimentação do Sol. Então ele reage a um estímulo da luz solar, certo? Então, além disso, outra característica do ser vivo é se reproduzir. É importante que o ser vivo ele se reproduza. Por que é importante a reprodução? Porque se o ser vivo ele não se reproduzir, ele acaba desaparecendo, certo? Porque não há espécies para se manter, não há indivíduos para se manter aquela espécie. Então, se não ocorrer a reprodução, a espécie entra em extinção. Por isso a importância da reprodução dos seres vivos, para que se mantenha a espécie. Outra característica do ser vivo, evoluir. Então, evolução é uma mudança de característica de um ser vivo que é passada de geração em geração, certo? Mantendo naquela população. Então, os seres vivos também têm a capacidade de evoluir. Para a gente dar continuidade à classificação, a gente tem que saber o que é um ser vivo, o que é uma célula unicelular, multicelular, eucarionte e procarionte, certo? Então a gente vai ver primeiro
Em relação ao número de células, o ser vivo ele pode ser classificado em dois tipos: unicelulares e multi ou pluricelulares. Unicelulares são seres vivos formados por apenas uma única célula. Exemplos: as bactérias, cianofícias, protozoários, águas unicelulares e leveduras. São exemplos de seres vivos unicelulares. Aqui na nossa figura a gente está vendo as bactérias, ali na coloração. Ali, e do lado das bactérias tem um protozoário, o paramécio. Ele também é um ser vivo unicelular, ou seja, formado por apenas uma única célula. E tem os seres vivos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula, por várias células, certo? Que são os demais seres vivos, como animais, plantas, são seres pluricelulares. Então a gente já viu em questão relacionada à quantidade de células, seres vivos podem ser classificados em unicelulares, formados por apenas uma única célula, e multicelulares, quando formados por várias células. Okay? E em relação à estrutura e sua organização celular, uma célula pode ser classificada em dois tipos: procarionte e eucarionte. As células procariontes têm como principal característica a ausência da carioteca, que é a membrana que envolve o material genético, que o separa que impede que o material genético fique disperso no citoplasma. Então, as células procariontes não apresentam carioteca, certo? E seu material genético tem contato direto com o citoplasma. E são desprovidos, além disso, células procariontes são desprovidos de mitocôndrias, plasmídeos, complexo golgiense e retículo endoplasmático. Resumindo, uma célula procarionte é uma célula que não possui núcleo, ou seja, não possui a carioteca, seu material genético se encontra disperso no citoplasma, e além disso, não apresenta organelas membranosas. Já uma célula eucarionte, ela possui sim núcleo, possui carioteca, que separa o material genético do citoplasma. Também apresenta vários tipos de organelas membranosas. Então, a maioria dos animais e plantas aqui estão habituados, são dotados desse tipo de célula. Okay? Então, as células eucariontes são as células em que a presença de núcleo, ou seja, a carioteca e o material genético se encontram separados do citoplasma. Além disso, possui organelas membranosas. Okay? E a célula eucariótica pode ser encontrada em que seres vivos? Plantas, animais, ser humano. E a célula procarionte, aquela que não tem núcleo, a gente viu que não tem organelas membranosas, é encontrada nas bactérias. Ok? Como ali mostrado na figura, uma bactéria é uma célula procarionte. Já essas células eucariontes, a gente está vendo aqui na imagem, são encontradas em plantas e animais. A taxonomia, que é um método de arranjar e classificar os seres vivos. Qual a importância de a gente classificar e separar os seres vivos? A importância é que fica mais fácil da gente poder estudá-los e conhecê-los. Então, a sistemática é uma área da biologia que vai identificar, nomear e classificar os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. Então, normalmente a gente sempre encontra classificação, pessoal, em tudo, na vida, por exemplo. E aqui eu trouxe uma imagem de um tipo de classificação. A gente classifica, por exemplo, os animais em vertebrados e invertebrados. Isso é uma classificação. Isso também facilita o estudo dos seres vivos. Ok? O que é uma espécie? Uma espécie é um grupo de seres vivos composto por indivíduos que têm características em comum, pelos quais se assemelham entre si e se distinguem das demais espécies. Okay? Então, uma espécie ela vai ter formado por um grupo de seres vivos que tem as mesmas características,
e consegue se reproduzir, gerar descendentes férteis. Se a gente cruza dois seres vivos e gera um ser que não consegue se reproduzir, então não é uma espécie. Só uma espécie se tiver as mesmas características e gerar um descendente fértil, que consegue se reproduzir. Aqui, vamos dar ênfase aqui à mula, que é esse último aqui da figura. Ele é um cruzamento entre duas espécies diferentes. Um cavalo, que é uma espécie, e uma jumenta, por exemplo. Ou o contrário, uma égua com um jumento, certo? São duas espécies diferentes que geram o burro ou a mula. Só que a gente chama de burro-mulo. Por quê? Porque ele não consegue gerar descendentes férteis, certo? A gente cruzar um mulo com a mula, ele não gera descendentes. Por isso, a mula não é considerada uma espécie, ok? Devido a ser a combinação de duas espécies diferentes e não poder gerar descendentes, não poder se reproduzir. Então ele não é considerado uma espécie. Assim como esses outros aqui, como a gente já tinha visto, o zebrasno, que é a combinação de zebra com asno, e o osu, se não me engano, que é a combinação de vaca com iaque. Também não é uma espécie, já que são cruzamentos de espécies diferentes e que não geraram descendentes férteis, que não conseguem se reproduzir entre si. Pessoal, então, como a gente viu, para poder classificar um ser vivo e entendê-lo melhor, é necessário que ele tenha um nome. Uma espécie tem um nome, certo? A gente chama de nome científico. Cada espécie ele tem um nome científico, ok? No caso aqui do gato, é Felis catus, o nome científico dessa espécie de gato. Por quê? Por que a gente dá um nome específico, um nome em latim, certo? E um nome binominal, que são as características do nome científico. Ele normalmente é escrito em latim e binominal, que é 2 nomes. Por quê? Para facilitar o estudo, seja em qualquer parte do mundo. Por quê? A gente tem vários idiomas. Cat, gato em inglês, Neko, Cats, coxa, gato. São diferentes nomes de gato em outros idiomas, certo? Então, para facilitar o estudo, já que há vários idiomas, então utiliza-se uma nomenclatura oficial em todos os países, em todos os locais, para facilitar o estudo. Então foi criado uma nomenclatura científica, um nome científico da espécie, sempre em latim e formado por 2 palavras. A primeira sempre escrita com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula, ok? E ou em itálico, que é uma letra mais deitada, ou destacado, ok? Então esse é o nome científico da espécie, ela vai ter essas características. Ser em latim, formado por 2 palavras, binominal, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula, ok? Estando a palavra em itálico ou destacado, ok? Esse é o nome de uma espécie. Qual é o nome da espécie humana? Alguém lembra? É Homo sapiens, ok? Assim, tem vários animais, por exemplo, a raposa tem o nome Sarcodoxontos. O sapo cururu, Inela Jimmy. Então, cada animal, cada planta ou ser vivo, ele tem uma espécie, certo? Um nome científico. Sim, deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu dei uma orientada aqui pra gente poder ver todos esses assuntos, né? Ó, os seres vivos são classificados e colocados em categorias, certo? A gente chama de categorias taxonômicas, que vai de um grupo maior a um grupo menor, ok? Que categorias taxonômicas são essas? São reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ok? Essas são as categorias taxonômicas de seres vivos. E parte de um grupo maior, que vai do reino, ao grupo menor, até espécie, ok?
Então a gente está vendo aqui a ordem, ok? Da classificação dos seres vivos. Vai reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então normalmente o ser vivo é classificado nessas categorias, pessoal. Como eu disse a vocês, para a gente poder decorar, uma forma de decorar todas essas categorias, a gente criou uma palavra chamada reficofage. As iniciais sempre representam, essas iniciais, elas representam sempre uma parte do início da categoria taxonômica. Por exemplo, reficofage, ok? Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então essa palavrinha reficofage a gente usa para poder facilitar a gente decorar esses nomezinhos, essas categorias taxonômicas na ordem correta, tá bom? Então a gente tem 7 categorias taxonômicas, que vai de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então a gente usa esse nome reficofage para facilitar e decorar essas categorias taxonômicas e em ordem ainda. Só uma dica para vocês. Pessoal, um reino ele é dividido em 5 grandes reinos. E a gente vai estudar cada um deles. Existem 5 grandes reinos: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia. Ok? Então há esses 5 reinos. A gente vai conhecer um pouco sobre cada um desses reinos, ok? Suas principais características e representantes. Então, repetindo, os reinos, eles são 5 grandes reinos, que são Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia. Okay? E a gente vai conhecer um pouco sobre cada um deles. Mas antes, pessoal, antes dos reinos, foi desenvolvido, a gente pode dizer, que foram reagrupados em 3 domínios, 3 grandes domínios, certo? Então, os seres vivos eles são classificados também em 3 domínios. A gente chama de domínio bactéria, arqueia e eucária, ok? Queria que vocês tenham conhecimento desses 3 domínios também, que é uma forma de divisão nova, mas que já está em uso. Então vamos conhecer um pouco. Então, o domínio bactéria vão fazer parte apenas as bactérias verdadeiras, todas as bactérias em si. E domínio arqueia, apenas as bactérias primitivas, certo? Como as arqueobactérias, que são bactérias que a gente encontra em locais extremos, em ambientes extremos. Por exemplo, arqueobactérias a gente encontra próximos de vulcões, em águas termais. Então a gente encontra mais em locais bem extremos. Por exemplo, como você tem locais bem quentes, a gente encontra esse tipo de arqueobactéria, certo? Já o domínio eucária são todos os seres vivos eucariontes, certo? São todos os demais seres vivos. Plantas, animais, fungos, protozoários, todos fazem parte do domínio eucária, ok? Então isso aqui é para vocês terem conhecimento desses 3 grandes domínios: domínio bactéria, arqueia e eucária, ok? Espero que vocês tenham compreendido que há essas 3 divisões, certo? 3 novas divisões. Em domínio bactéria, as bactérias verdadeiras, as bactérias a gente encontra normalmente no ambiente. Domínio arqueia, as arqueobactérias, que normalmente vivem em ambientes extremos. E o domínio eucária, que são todos os demais seres vivos que são eucariontes. Fungos, protozoários, animais, plantas, ok? Vamos falar sobre cada reino. Primeiro, o reino Monera.
o reino Monera, quem faz parte desse reino? As bactérias e as cianófias, ou cianofícias, falado também por alguns. Então a gente tem aqui na imagem, pessoal, exemplos de representantes do reino Monera, representados somente pelas bactérias, as cianobactérias também, ok? A gente está vendo aqui na imagem. Ó. Quais são as características de quem faz parte do reino Monera? São organismos unicelulares, quer dizer o quê? Formados por apenas uma única célula. São organismos procariontes, ou seja, suas células não possuem um núcleo organizado, ou seja, não possuem um núcleo, né? E fazem parte deste reino as bactérias, as algas azuis ou cianobactérias, também conhecidas assim. Ok? Então, resumindo, pessoal, reino Monera. Reino Monera ele é representado pelas bactérias, as cianobactérias, e são organismos unicelulares formados por apenas uma única célula e procariontes. São células que não possuem um núcleo organizado, ok? Reino Monera, organismos unicelulares e procariontes, exemplos, bactérias e cianobactérias. A gente encontra, pessoal, a reino Monera, a representantes dele em todos os ambientes, certo? Bactérias em todo o ambiente, a gente pode imaginar. Até na nossa pele, dentro do nosso corpo, certo? No ambiente em si. Protozoários. Protozoários. A gente vai falar um pouco sobre eles, o reino protista, certo? Então, o reino protista, eu adiantei para vocês, é formado pelos protozoários e as algas unicelulares, ok? Então, o reino protista tem esses dois representantes, protozoários e algas unicelulares. Como a gente está vendo ali nas figuras, ó. A gente está vendo ali alguns algas unicelulares e também protozoários. Então, esses são os representantes desse reino. No reino protista, ele é formado por seres uni ou pluricelulares. São seres eucariontes, ou seja, com um núcleo organizado. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos ou heterótrofos. Como a gente já estudou. Autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento. E heterótrofos que não produzem o próprio alimento e necessitam buscar o seu alimento, se alimentando de outros seres vivos. Além disso, como eu já disse, ele é representado por protozoários, como por exemplo a ameba, o trypanossomo, que é um protozoário que causa a doença do mal de Chagas, o plasmódio, que causa também a malária, é um exemplo de protozoário, e também pelas algas, ok? Então, vamos lá. Quais são as características do reino protista? Ele é formado por seres uni ou pluricelulares, suas células são eucariontes e podem ser autotrófos ou heterotrófos. Representantes: protozoários, como ameba, trypanossomo, plasmídio e as algas. Ok? O próximo, reino fungi. O reino fungi, quem faz parte desse reino são os fungos. Exemplos de fungos: o mofo, o bolor, cogumelo. Esses são exemplos de fungos. Como a gente pode ver aqui na figura, pessoal. A gente está vendo aqui exemplos de fungos. Ali por exemplo, o mofo ou bolor, como chama também. Ali, ó, em frutas, a gente está vendo no morango, na laranja, também no pão. Cogumelos ali em cima, a gente está vendo também uma folha de cogumelo, também é um fungo, certo? Então esses são os representantes desse reino, do reino fungi. Eles são seres eucariontes, ou seja, tem seu núcleo organizado, possuindo um núcleo bem organizado. Podem ser uni ou pluricelulares, uni formado por apenas uma célula, pluri por várias, certo? Então, representantes do reino fungi, eles são seres eucariontes, uni ou pluricelulares, são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Os fungos, eles se alimentam normalmente de materiais em decomposição, certo?
E tem como representando as leveduras, o mofo e os cogumelos. Pessoal, as leveduras eles são fungos unicelulares, formados por apenas uma única célula. E as leveduras são muito utilizadas na produção de bebidas alcoólicas e no pão, para ajudar a fermentação do pão e ele aumentar de tamanho, daquele aumento de tamanho, certo? A gente chama de fermento biológico. Ele também é formado pelas leveduras, que vai ajudar nesse processo de aumento da massa do pão. Ok? Vamos lá. Então, seres vivos do reino fúngico têm como características serem eucariontes, uni ou pluricelulares, são heterótrofos e têm como representantes as leveduras, o mofo e os cogumelos. E eles também têm uma importância econômica, pessoal, uma grande importância econômica na produção do pão, do álcool, da cerveja, em alimentos também diretamente, como champignon, que é um cogumelo que a gente dá para comer também, é comestível, o shiitake, o shimeji, entre outros, certo? Então, eles também têm uma grande importância econômica, gerando renda, ok? Na produção de alimentos, como já citei, de pão, álcool e cerveja, e também diretamente no consumo humano, na forma de champignon, shiitake, shimeji, que são tipos de cogumelos comestíveis, ok? Entendido? Então, reino fungi, suas características são eucariontes, unipluricelulares, são heterótrofos e tem como representantes as leveduras, o mofo e os cogumelos. Próximo, reino plantae. Então até agora a gente já estudou 3, vamos para o quarto. A gente já estudou reino monera, que fazem parte das bactérias, reino protista, que fazem parte dos protozoários e as algas. A gente viu também agora o reino fungi, que faz parte dos fungos, como mofo, leveduras, cogumelos. E agora a gente vai para o reino plantae, que fazem parte quem? As plantas e as algas pluricelulares, certo? Então, algas unicelulares, elas vão fazer parte do reino protista, já as algas pluricelulares do reino plantae. Quais são os representantes do reino plantae mesmo? As plantas e as algas pluricelulares. A gente está vendo aqui na figura de vocês, a gente está vendo aqui na figura alguns exemplares ou representantes do reino plantae, ok? A gente está vendo aqui plantas, uma grande diversidade de plantas. Então todas as plantas, pessoal, e algas pluricelulares fazem parte do reino plantae, ok? Quais são as características do reino plantae que fazem parte das plantas? São seres com célula eucarionte ou célula eucariótica, ou seja, são células que possuem um núcleo organizado. São seres autotrófos. O que são seres autotrófos? São seres que produzem seu próprio alimento. Como é que uma planta vai produzir seu próprio alimento? Através de processo de fotossíntese. Okay? Através de processo de fotossíntese, a planta produz seu próprio alimento, o açúcar. E são seres pluricelulares, formados por várias células. São representantes as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então esses são os representantes do reino plantae, certo? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esse tipo de classificação talvez vocês não tenham costume, né? Mas depois, se a gente for entrar bem a fundo, estudar bem a fundo o reino plantae, eu vou explicar cada uma dessas classificações, quais são esses que fazem parte. Vou dar um spoiler já de início. As briófitas fazem parte os musgos, as pteridófitas samambaias, as gimnospermas pinheiros, angiospermas, as plantas que têm flores, como umbuzeiro, cajueiro, angiosperma, mais uns exemplos de angiosperma, mamoeiro, roseira. Então todas as plantas que possuem flores são angiospermas e produzem frutos, né? Pessoal, então a gente agora viu o reino plantae. Quais são as características? São seres de célula eucarionte, são autotrófos,
pluricelulares, representantes as plantas e as algas pluricelulares. Okay? E reino Animalia, o último dos 5 reinos. A gente já estudou 4 dos reinos. Agora vamos para o reino Animalia. O reino Animalia ele é composto pelos animais, como a gente está vendo aqui na figura. A gente está vendo aqui a estrela do mar, alguns insetos, a água-viva, o tigre, certo? Pássaros, aranhas, que são aracnídeos, entre outros. Então, todos os animais eles fazem parte do reino Animalia. Eles são organismos heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir sua própria energia. Eles necessitam se alimentar de outros seres vivos, já que eles não têm essa capacidade de produzir seu próprio alimento. São seres pluricelulares. Pluricelulares quer dizer o quê? Formado por várias células. Fazem parte deste grupo os animais invertebrados, crustáceos, insetos, peixes, aves, anfíbios, como sapo, rã e perereca, répteis e mamíferos. Inclusive o homem. O homem ele faz parte do reino Animalia, certo? O reino que pertence a todos os animais, certo? Pessoal, então vamos lá. Reino Animalia, principais características são organismos heterótrofos e pluricelulares, ok? E fazem parte deste reino todos os animais, ok? Inclusive o ser humano. Okay? O ser humano ele faz parte do reino Animalia, ok? E o vírus? A gente não falou do vírus até agora, né? Ele faz parte de qual dos 5 reinos? Na verdade, pessoal, ele não faz parte de nenhum dos 5 reinos. Por quê? Porque, de acordo com os princípios científicos da ciência e da biologia, ele não é classificado como ser vivo. Por quê que ele não é classificado como ser vivo e não faz parte dos 5 reinos? Porque os vírus não apresentam células, ok? Então, devido a essa principal característica, por não apresentar célula, ele não é classificado como um ser vivo. Apesar disso, os vírus têm algumas características semelhantes. Eles apresentam DNA ou RNA, ou seja, tem material genético. Eles conseguem se reproduzir, mas só quando estão dentro de uma célula. Okay? Por isso eles são conhecidos como parasitas intracelulares. Seres parasitas intracelulares é obrigatório, por quê? É um parasita intracelular obrigatório, porque para ele poder sobreviver, se reproduzir, ele precisa invadir uma célula, ok? Então, os vírus não se classificam de acordo com a ciência em seres vivos por não apresentarem as células. Contudo, ele tem algumas características semelhantes, como já disse, a parte de reprodução, quando ele está dentro de uma célula, ele consegue se reproduzir, se desenvolver exatamente como ser vivo. E além disso, ele apresenta DNA e RNA. Okay? Apesar disso, ele não é considerado ser vivo. Por isso que eu não citei ele nos 5 reinos. Okay? Porque ele não faz parte nenhum dos 5 reinos. Por não ser considerado um ser vivo. Aqui nessa figura a gente está vendo um exemplo de um vírus. Certo? Ele é formado por uma cápsula. Alguns também, além da cápsula proteica, eles tinham um envelope que o envolve. E dentro, no seu centro, se encontra o material genético. Pode ser o RNA ou o DNA. Certo? Essa questão de vírus a gente vê muito ultimamente. A gente vem falar muito de vírus devido ao Covid-19. Né? Que é o vírus que tem atingido uma boa parcela da população. Ultimamente a gente vê muitos casos de Covid-19 e pessoas que acabam desenvolvendo os efeitos mais fortes da doença, né? Pessoal, a gente deve se cuidar sempre, tá bom? Sempre lavar as mãos, usar máscara, utilizar álcool gel, evitar sair de casa só quando necessário, ter um bom
nível de distanciamento social, certo? Não ficar muito próximo das pessoas também, certo, pessoal? Todos os cuidados são necessários nessa época que a gente está de pandemia, certo? Porque a gente viu que ultimamente tem atingido até os jovens, né? Que antes a gente dizia que atingia mais os idosos, mas está englobando todo geral agora, né? Tanto jovens quanto idosos. Então a gente deve manter os nossos cuidados diários, certo? Contra essa pandemia e esse vírus que está no nosso país. Então, atenção pessoal, todo o cuidado necessário. Usem máscara, álcool gel, lavem bem as mãos e mantenham o isolamento social, sempre que possível, o máximo possível, ok? Aqui é uma tabelinha resumindo tudo. Ó, 5 reinos: Reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Características: Reino Monera, unicelulares e procariontes, heterótrofos ou autotrófos por fotossíntese ou quimiossíntese. Então, o Reino Monera tem como características serem unicelulares, procariontes e podem ser heterótrofos ou autotrófos. Como autotrófos pode ser por fotossíntese ou quimiossíntese. Exemplo de representantes: bactérias e algas azuis. Reino Protista fazem parte do reino Protista. Eucariontes. Características do reino Protista são eucariontes ou unicelulares, a maioria, certo? E multicelulares sem tecidos. São protozoários, unicelulares heterótrofos e as águas são fotossíntese. Vamos lá, vamos resumir. Protista tem como principais características serem eucariontes unicelulares, ok? Eles são heterótrofos, algumas espécies, principalmente ali os protozoários, e podem ser autotrófos, que produzem próprio alimento, como as algas unicelulares, certo? Quais são os representantes do reino protista? Os protozoários e as algas, certas algas, ok? Reino fungi, principais características: uni ou pluricelulares, eucariontos e heterótrofos por absorção, certo? Que eles se alimentam de material em decomposição. E os representantes são os fungos, cogumelos, mofo, leveduras, bolor, ok? Reino plantae, principais características: são seres pluricelulares, ou seja, apresentam tecido. Ele é formado por um conjunto de células, certo? Pluricelulares, eucariontes e autotrófos por fotossíntese, ok? Então, quais são as principais características do reino plantae? São pluricelulares, eucariontes e autotrófos por fotossíntese. Exemplos: todos os vegetais, todas as plantas: cajueiro, muzeiro, roseira, juazeiro, então a gente tem arruda também, né? Todas as plantas, Vitória Régia, IP, então todas as plantas fazem parte do reino plantae. Reino Animalia, principais características: pluricelulares, eucariontes e heterótrofos por ingestão. Então, os seres vivos que fazem parte do reino Animalia têm essas características. São pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Por que heterótrofos por ingestão? Porque eles precisam ingerir o alimento, certo? Passar pelo sistema digestório, tudo direitinho. Ok? E quem faz parte desse reino? Todos os animais, inclusive o ser humano. Cachorro, gato, crocodilo, peixes, baleia, insetos, besouros, baratas, caranguejo, moscas, macacos, entre todos os animais, pessoal, fazem parte do reino Animalia, ok? Isso aqui é uma tabela que resume basicamente tudo, as características e os representantes de todos os 5 reinos. Pessoal, então a gente está aqui encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês
tenham compreendido, certo? Essa parte de classificação dos seres vivos, espécies, categoria taxonômica e os 5 reinos, certo? Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, né? Então a gente encerra por hoje e espero vocês na nossa próxima aula de biologia. Até lá!